Pessoal, eu estou aqui com o pedreiro abençoado, o irmão Railton, e eu queria aqui abordar um tema aqui para ele. Os meus seguidores me pediram para falar sobre o assunto do momento, né? Algo que está se polemizando nas redes sociais, né? Que é o caso do pastor que expulsou o irmão, né? Na hora do culto, diante de todos, a igreja lotada. Ele estava com um mandato judicial que impossibilitava aquele irmão de entrar no culto judicialmente, né? Segundo informações, o irmão estava colocando a igreja contra o ministério, e por essa razão o pastor foi à justiça, acionou a justiça e pediu para que aquele irmão não frequentasse mais os cultos ali naquele templo da Assembleia de Deus em Sergipe. E o irmão, mesmo assim, ele conseguiu um mandato judicial permitindo ele ir para o culto. E ele foi para a igreja. Quando chegou lá, o pastor pediu para ele sair, ele disse que não saía. E o pastor chamou a polícia e o irmão foi tirado do culto à força, né? Isso aí foi registrado. E eis a questão. Eu queria ver a sua opinião o quanto a isso, irmão Railton. Rapaz, é um assunto bastante Delicado. delicado a gente tratar, porque a gente não sabe realmente o que aconteceu, mas o que assim nos dá a entender que se haveria essa contradição ou essa polêmica entre eles, provavelmente seja questões doutrinárias, porque nenhuma doutrina de igreja local, de denominação, é totalmente só a verdade. Não, tem muitas doutrinas, eu digo ministerialmente, denominacionalmente falando, e cada denominação tem suas doutrinas de uso e costume, né? Não sei se foi o caso. Para ele falar aqui O pastor disse que ele estava tentando colocar a igreja contra o ministério, mas ninguém sabe o assunto. Ninguém sabe, provavelmente essas coisas, né? Que sempre acontece nesses ministérios, alguma divergência doutrinária. Sabemos que a palavra de Deus, a revelação, ela é progressiva, né? E cada ministério que Deus dá um método, né? A Bíblia diz que a igreja, Efésios capítulo 4 e versículo 10, é a multiforme sabedoria de Deus, né? Pedro diz também capítulo 10, né? Capítulo 4, versículo 10, que o Evangelho é a multiforme graça de Deus. Então, se o Evangelho é a multiforme graça de Deus, quer dizer, é muita forma da graça que Deus alcança os pecadores, se a igreja é a multiforme sabedoria de Deus, se é muitas formas de Deus trabalhar na vida das pessoas, a igreja não tem uma só forma. Lá em Coríntios, não é uma regra só, né? Para alcançar as almas. Isso. Lá em Coríntios 12 diz, é claro, há muitos ministérios, vários, mas o Senhor é o mesmo. Há vários dons, mas é o mesmo Espírito. Há várias operações, quer dizer, muitos métodos diferentes de Deus operar. Ele opera como ele quer. Mas é o mesmo Senhor que opera tudo em todos. E o mesmo Espírito. Então, agora, tem uso e costume de igreja. A igreja cria sua denominação e cria suas regras. Essas regras tem que deixar claro, ela não pode ser colocada como base de regra de fé de salvação de ninguém, a não ser que esteja coerente com os ensinamentos da doutrina de Cristo. Ela pode dizer, olha, a nossa igreja tem essas normas, tem essas regras, se você quiser fazer parte da nossa denominação, e seja. Esses costumes, essas regras, não são doutrina de salvação. O cara tem que dizer que a única doutrina de salvação, de regra básica, é a doutrina de Cristo. Na Bíblia, tem 3 tipos de doutrinas. Na Bíblia existe a doutrina de Deus, que é a doutrina de Cristo, para a igreja, para os seus fiéis, para os seus filhos. Tem a doutrina de demônios, você viu isso lá, Timóteo falando. Dia dos homens. E tem a doutrina dos homens. Lá em Mateus 23, Jesus fala que naquela época, quando Jesus chegou, os judeus tinham pegado a lei de Moisés, com as suas tradições e as doutrinas dos homens, embananaram, inventaram muitas coisas, criaram muitas normas, muitos costumes, muitos rituais, em cima da palavra de Deus. E com as tradições deles, as doutrinas dos homens, eles invalidavam o mandamento de Deus, Jesus disse. Então tem muitos casos que está acontecendo hoje. Tem denominações aí, que se considera a melhor, a mais santa, a mais... que as doutrinas delas, os usos e costumes... São mais importantes do que exatamente. Criados pelos próprios fundadores da denominação, eles consideram superior à Bíblia, às vezes, ou igual com a Bíblia. Tem doutrina que o pastor diz aí, que nem Jesus ensina, nem a Bíblia ensina, que um cristão diz assim, rapaz, a palavra do pastor é essa. Aí a gente fala assim, mas a doutrina, Jesus diz assim, a Bíblia diz, não, mas o nosso pastor, a nossa igreja ensina assim, quer dizer, então coloca... Segundo plano na palavra de Deus. Isso, o ensinamento da igreja acima da palavra de Deus.
Olha, não é a igreja que ensina o que a Bíblia deve ensinar. É a Bíblia que ensina o que a igreja deve pregar. Estou entendendo. É assim. É a Bíblia que ensina o que a igreja deve pregar. A igreja é a propagadora da verdade, a coluna e baluarte da verdade, da pregação do evangelho. É a igreja. A igreja não pode dizer o que a Bíblia deve dizer. É a Bíblia quem diz o que a igreja deve ensinar. Ela tem que andar pelo ensinamento de Cristo. Então eu creio que essa atitude deve ter sido um pouco desnecessária. Poderia ter convocado a Assembleia. A gente aqui não está acusando ninguém, né, irmão Raio? A gente está aqui... Eu estou do meu ponto de vista, né? Isso, seu ponto de vista. Eu também não estou querendo julgar e condenar ninguém, mas eu achei desnecessário, porque poderia ser resolvido internamente. Fazer uma Assembleia, uma reunião, convocar os obreiros, convocar o irmão e chamar ele, fazer um acordo, olha, vai fazer assim, você vai, a partir de hoje está excluído do ministério, tá entendendo? Assim, eu sei que é difícil, porque a pessoa tem 40 anos, né? 40 anos. É uma vida. Ele é diácono. Pois é. Tem seu ministério, tem uma vida. E não é assim que a pessoa pode tirar isso da vida de uma pessoa. Se ela é chamado por Deus no corpo de Cristo, para ser membro e obreiro, ele vai continuar sendo membro do corpo de Cristo. Ele pode ter sido cortado da denominação, mas a igreja de Cristo, que é mundial, universal, que é a noiva do Cordeiro, essas faz parte. Ele é um membro do corpo de Cristo na terra, que é essa igreja do Senhor Jesus Cristo, ele jamais deixará de ser um membro. Agora, cada caso é um caso, né? Você não agiria dessa forma? Se você fosse um pastor de uma igreja, você agiria dessa forma? Na verdade, eu tenho procurado... O obreiro tem que ter mansidão, domínio próprio. A Bíblia diz que o homem de Deus, principalmente os líderes, ele tem que ser apto para ensinar, tem que ser muito manso, sofredor, ele tem que sofrer as afrontas, e com mansidão, está bem instruído na palavra, para que ele possa convencer, pela palavra de Deus, aqueles que se opõem a ele, para que possa realmente estar agregado e ver o conhecimento da plena verdade. Então, não convém um homem de Deus contra ele, principalmente os líderes. Eu sou dirigente da congregação, pela graça de Deus, misericórdia, me considero um pastor, mas estou lá com o rebanho e eu procuro ser um exemplo para eles naquilo que eu posso ser, que eu não sou perfeito. Mas, antes de eu ser pastor deles, eu sou amigo deles, sou companheiro deles e sou irmão deles. Aí sim é que eu exerço meu pastorado quando for necessário, mas é bom o relacionamento. O pastor tem que ser amigo, tem que ser companheiro, tem que ser irmão do rebanho. A Bíblia diz que o pastor não deve se achar que ele é dono do rebanho, mas que é um obreiro, um cooperador do rebanho, sendo um exemplo para o rebanho. Irmão Railton, você acha que ali era uma coisa simples de ser resolvida, eu acredito, que foi crescendo e virou uma bola de neve, estourou e tornou-se, esse ato aí, tornou-se um escândalo? Com certeza. Tudo isso é por causa da arrogância, do orgulho, do ego do homem. Cada um querendo ceder, aí a falta do amor. Porque a Bíblia diz que nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. O que é isso? A gente tem que ser considerado iguais. E se a gente acalentar no nosso coração um orgulho, uma soberba, não, ele me ofendeu, ele vai ter que pagar. Não, a gente tem que perdoar e procurar se colocar, apaziguar a tempestade. E aí, se colocar no lugar do outro também, para poder entender, né, irmão Raio? Isso, colocar no lugar do outro. E quando alguém errar e pecar, tem que ser corrigido, exortado com amor. Com amor. Né? Prevendo ali a restauração da pessoa. Exatamente. A convivência de novo na comunidade. Ô, irmão Railton, o objetivo desse vídeo aqui não era para estar fazendo esse vídeo, não. Eu relutei muito, mas eu vi muitos ataques. Pessoas atacando a Igreja Assembleia de Deus, dizendo, olha como é a Assembleia de Deus. Aí assim, eu resolvi fazer esse vídeo para dizer que a denominação não tem culpa. Quem são culpados, muitas vezes, são os homens. Então, o erro ali foi daquele pastor, da forma que ele agiu, que ele deveria ter agido, conforme o irmão Railton explicou para vocês, nos bastidores, internamente, que é um problema interno. A igreja não tinha nada a ver de presenciar isso aí, que causou um mal-estar e gerou um escândalo. Então, como eu me tornei figura pública e como eu estou vendo tantas acusações contra a igreja, porque se fosse a Deus e Amor, a Igreja de Cristo, a Igreja Batista, eu estava aqui defendendo as igrejas evangélicas. Mas foi um caso isolado daquele pastor, como tem outros casos de outros pastores também e de outras denominações que também fazem coisas que não deveriam ter feito. Paulo disse que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, né?
E a igreja do Senhor, ela é santa, é imaculada, ela é sem mácula diante de Deus, a igreja do Senhor. As denominações que formam a igreja do Senhor, as denominações que têm o Espírito Santo de Deus, essa são a verdadeira igreja, a que tem o Espírito, que é o selo da garantia de que ela pertence a Deus, elas são feitas por homens. E como homens, o processo da conversão, da maturidade é um processo contínuo, até o final da sua vida, acontece esses impasses. Né? A igreja em si é uma bênção. É a congregação dos santos. É comum acontecer isso, né? Não é normal, exato. mas é comum acontecer, né? Porque são feitos de homens. E aí quando a gente, o homem, eu, você, qualquer um de nós Coloca se esquece da direção de Deus e quer resolver as coisas com nossas próprias forças, aí acontece isso. A gente se esquece do amor, da misericórdia, da compreensão, do perdão, e quando a gente quer resolver, acontece isso. Mas a igreja do Senhor em si, ela vai estar sempre, desde o início, teve os impasses. Por que eles reformam? É o que a igreja está sempre aprendendo. A Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, até a estatura do varão perfeito. Isso acontece quando? Na glorificação. Até lá a igreja está aprendendo, está amadurecendo a cada dia. Por que os impasses? Por que as reformas? Isso mostra que a cada dia nós temos que amadurecer e aprender. Inclusive a igreja do Senhor. Não estou falando as outras tolas não, as imprudentes não, que não faz parte da igreja do Senhor. Estou falando a prudente, a noiva do Cordeiro. Ela, em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, já teve que haver uma reforma ali. A criação do diaconato. Ali era um impasse que estava acontecendo, uma injustiça. Já é uma reforma. Já foi uma reforma. No Atos capítulo 15, a primeira Assembleia Geral dos Apóstolos, para tratar de assuntos doutrinários dos judeus com os gentios. Aí, primeiro concílio ali, primeira reunião ministerial em Atos capítulo 15. E aí vem por diante, aí teve Zwingli, teve Calvino, teve Gerônimo Savonarola, aí teve o Ganso da Tchecoslováquia, aí por último Lutero. Reforma, porque a cada dia a igreja vai se aperfeiçoando. Até Jesus voltar, a igreja está aprendendo. Porque muitos acharam, quando chegaram aqui no início, que ia saber de tudo. E começaram a formar essas coisas, dogmas, paradigmas, doutrinas criadas por homens. Mas estão descobrindo agora que a cada dia, quanto mais ela aprende, tem que aprender a ser perfeita no amor. É verdade. E o amor é um aprendizado, é um caminho. Coríntios capítulo 13, né? 1 Coríntios capítulo 13, diz que o amor é um caminho, o qual a gente deve seguir. Não é só um sentimento. É um caminho que você deve trilhar. É verdade. Porque o amor é a própria essência de Deus. E aí, no amor, foi o único fator que Jesus cobrou de Pedro para ser o pastor da igreja, o primeiro pastor. Tu me amas? Tu me amas? Fator primordial. Sim, senhor, eu te amo. Então, pronto, pastorei minha igreja. Então, tu me amas 3 vezes. Então, você está capacitado para ser o pastor da igreja. Deixou o primeiro pastor em Jerusalém, Pedro. Ali foi a consagração de Pedro, que a gente vê à luz da Bíblia, né? Ô, irmão Railton, para encerrar aqui, eu quero trazer aqui um recado, digamos que um recado, não vou dizer uma mensagem profética, mas vamos dizer aqui que vou trazer um recado profético, um recado de Deus. Eu acho que o que deveria acontecer é o pastor que fez isso, né, procurar o irmão que é ovelha, mesmo se o irmão tiver 100% errado, que eu não sei, ele procurar ele e dizer: meu filho, vamos acertar as contas, vamos zerar, eu lhe perdoo e você me perdoa e vamos caminhar juntos para o céu, porque o que o diabo quer, irmão Railton, é causar dissensões no meio da igreja, separação, divisão. A gente sabe que por trás disso aí está a influência do diabo. Então, uma palavrinha só, me perdoe. Isso. Acabou tudo. Porque eu posso ter divergência com você. Você trabalha aqui comigo na minha obra, eu posso não gostar de uma coisa para você, mas eu digo: irmão, eu não gostei disso. E você pode dizer para mim: irmão Sato, eu não gostei também disso aqui. E aí a gente discute, depois a gente se acerta. Tem que ser assim para caminhar. O caminho por ser assim, né, irmão Railton? E a pessoa tem que reconhecer, e chama-se humildade. Porque quando a gente não quer reconhecer, quando a gente erra ou quer colocar paz, é porque o arrogância, o orgulho, a soberba está dentro de nós. Aí sugere essas coisas. Né? Homens de Deus, né? Uma igreja maravilhosa, abençoada, como tem sido, as denominações aí, como a Assembleia, a Igreja de Cristo Batista, Presbiteriana, todas as demais que tem o Espírito Santo de Deus. Lembre que tem o Espírito Santo de Deus como o seu selo, o seu guia. Essa é a igreja do Senhor. Porque não é toda igreja evangélica que é de Deus, não. Você sabe, né? Exato. Essa que anda de acordo com o amor e a fé e a humildade. Pelo Espírito Santo de Deus, essa é a igreja dele. Ele diz que aquela que for selada com o selo da promessa, que é o Espírito Santo de Deus, essa é a minha igreja do Senhor. A qual foi selado, né? Então é muito importante a gente aprender. E daí eu tiro como se diz, lição para mim. Para que a cada dia eu esteja vigilando, para que não aconteça comigo, não aconteça com demais. Porque sempre que a gente perde a direção de Deus, aí a gente quer dirigir as coisas,
resolver as coisas no braço, ou resolver com a própria força, ou com o próprio intelecto, com o próprio orgulho. Não dá certo, não. Tem que deixar Deus resolver. O cristão não pode ter razão, deixa ele na unção. Às vezes dói a forma de Deus resolver, mas é a forma certa, né? Quando a gente quer ter razão, meu amigo, aí Deus sai do meio. Porque a gente não é para ter razão, não é para estar cobrando direito. Não, a gente tem deveres também. E nós temos mais deveres do que direito. Quando você tem uma causa na justiça, não precisa levar. Você tem uma causa com o seu irmão, não precisa levar para a justiça, não. Resolve em casa, na igreja, com os irmãos, ore. Sem precisar levar para os tribunais. Não é assim que a Bíblia diz? É verdade. Para que chamar a polícia? Para que levar o juiz para botar na junta, na justiça? Resolve, irmão, venha cá. Nós somos crentes, nós somos servos de Deus. Vamos resolver isso aqui. Como é que você quer que a gente faça? Agora tem que haver humildade, tem que haver consenso. Irmão Reuter, eu acho que o caminho para a perfeição começa na humildade, né? É o princípio da honra, a Bíblia diz. Mas a arrogância, a TV de espírito é o princípio da queda. Vem antes da queda, a arrogância. Pedreiro abençoado, se fosse passar aqui, até descarregar a bateria do celular, encher a memória, você não ia faltar palavra para você, que você é um dos homens sábios que eu conheço, né? Um cara agraciado mesmo com a sabedoria da palavra. Glória a Deus. E Deus vamos isso na nossa vida, né? Encerrar esse vídeo aqui e depois a gente faz outro, porque o negócio aqui já Deus tá longo. abençoe já os telespectadores, os ouvintes, amigos, irmãos. Amém. Todos com saúde e paz. Quem quiser seguir ele, olha, Águia de Deus. Águia de Deus, Railton Dias. Águia de Deus. Forte abraço. Deus abençoe a todos. Paz do Senhor para todos. E Salto Araújo na TV aí. TV Paraú. Amém. Bênção de Deus nas nossas vidas. Amém.